aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para tratarmos dessa notícia do dia, o interesse do Grêmio no retorno de Luan para Porto Alegre. Vamos falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando acabar o vídeo, vai lá na KTO, faz o teu cadastro na KTO e utiliza o cupom Pfeiffer, tem 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí já começa a brincar, porque tem rodada do Campeonato Brasileiro chegando, fim de semana tá chegando, tem muito jogo para apostar e para brincar bastante, até porque é na KTO que a diversão acontece. Então vai lá, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Esse conteúdo também tem o apoio da Casa de Carnes Mania do Gaúcho, da Rafa Nata Presentes, do Empório dos Óculos e do Mini Mercado Céu Azul. Vamos lá, moçada. O Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva nessa sexta-feira. Foi logo depois do meio-dia, essa entrevista coletiva do Renato, onde ele falou sobre o interesse do Grêmio em contratar o Luan. O Renato ele foi questionado sobre o que aconteceu com o Luan. Não foi questionado sobre um possível interesse do Grêmio. Partiu do próprio Renato essa situação de trazer a possibilidade de contratar o Luan. Segundo o Renato, ele conversou com o presidente Alberto Guerra depois do jogo contra o Bahia lá em Salvador. E eles começaram a tratar deste assunto, mas resolveram focar nos dois próximos jogos, o jogo desse domingo contra o Botafogo e o jogo da quarta-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil, e depois disso voltar a tratar deste assunto. Bom, Renato disse isso, é claro que a repercussão ela foi imediata. E a gente já foi atrás de algumas informações, já vamos apurar mais detalhes sobre isso. Eu conversei bastante com o Alexandre Pretzel, que para mim é uma referência no jornalismo esportivo, principalmente de rádio, ele que está trabalhando já há muitos anos lá em São Paulo e que tem contato total, né, com o pessoal do Corinthians. Bom, qual é a situação do Luan com o Corinthians? Vamos partir desse princípio. O Luan tem contrato com o Corinthians até o final do ano. E o Corinthians está devendo para o Luan, assim como deve para praticamente todos os jogadores do elenco, mas para o Luan a dívida está na casa de 5 milhões de reais. Isso é uma dívida de direito de imagem. Então, com tudo isso, o Luan não está jogando, teve os acontecimentos dessa semana. Com tudo isso, o interesse de algum clube no Luan é tudo que o Corinthians precisa. O interesse do Grêmio, então, nem se fala, porque o Luan aceitaria, né, de imediato para jogar com o Renato. O que o Grêmio está tentando? O que o Grêmio está vendo nessa situação em relação ao Luan? Em que ponto está? E aí, dentro das conversas que tive com as pessoas dos bastidores do Grêmio. O Grêmio está tentando compor essa situação, sim. O Grêmio está pensando, sim, na vinda do Luan para Porto Alegre. O salário do Luan no Corinthians, ele está girando na casa de 800 mil reais por mês. É óbvio que o Grêmio não vai oferecer isso para o Luan. O Luan ele teria que vir para Porto Alegre aceitando um valor semelhante a que o Iturbe vai receber jogando no Grêmio. Algo em torno de 200 mil reais. É uma diferença muito grande, né, dos atuais 800 mil que o Luan ganha lá no Corinthians. E o Grêmio está tentando, nesse momento, ver com o jogador essa possibilidade. E a segunda questão é dentro destes valores que o Corinthians deve para o Luan. Porque o jogador gostaria de ser liberado agora. Para ser liberado agora, tem que abrir mão de alguma coisa. Ou então fica treinando no Corinthians até o final do ano e vai tentar receber esse valor, talvez depois na justiça, e olhe lá. Então, essa é a composição que tem que ser feita agora. Primeiro, o próprio Luan conseguir junto ao Corinthians a sua liberação e aceitar os termos que o Corinthians for colocar, principalmente com relação a esse valor que o Corinthians deve para ele, e também ele aceitar entrar neste padrão salarial que o Grêmio vai oferecer. Se essas duas coisas, se esses dois componentes forem sanados, não tenho dúvida nenhuma que na semana que vem o Grêmio anuncia a contratação do Luan como reforço para essa temporada. E aí vem, claro, o próximo passo. O Luan vem apenas treinando, não jogou e faz muito tempo que não joga, vai precisar adquirir ritmo de jogo, vai precisar entrar num ritmo de treinamento diferente, né, porque ele não vem treinando normalmente com o grupo do Corinthians. Então ele vai ter que entrar num ritmo novo, e o próprio Renato disse na coletiva, né? Com o Renato, o Luan sempre rendeu. Então essa é a grande expectativa. Existe sim a possibilidade do Luan jogar no Grêmio. A sensação que eu tenho é que o Renato falou isso na entrevista coletiva porque já está tudo muito bem encaminhado.
Aqui eu não estou trazendo uma informação, eu estou trazendo um sentimento de que está tudo muito bem encaminhado para que o Grêmio anuncie a contratação do Luan. E isso, o que deve ficar agora pendente é justamente o acordo do Luan com o Corinthians para definir como será essa liberação, como será feita essa liberação e como será esse acordo dos valores que o Corinthians deve para o Luan. Tem muita coisa para acontecer, mas a sensação que fica depois da entrevista do Renato, e o Renato é malandro, ele fala aquilo que ele quer na hora que ele quer, quando ele precisa, quando ele entende que é preciso largar alguma frase, ele larga. Então, por essa malandragem do Renato, eu acredito que o Luan já está muito bem encaminhado com o Grêmio e que pode ser anunciado na semana que vem como novo reforço do Grêmio. E aí, vai depender do Renato se ele vai conseguir recuperar o Luan. Óbvio que o Luan de 2017 ele não vai ser mais, mas que seja perto ou parte daquilo que ele foi em 2017 para, pelo menos, retribuir a confiança que o próprio Renato está dando nele e, é claro, a direção do Grêmio também. Então, Luan no Grêmio, posso dizer para vocês, é uma realidade e em breve a gente deve estar vendo essa situação acontecer. Tá bom, moçada? A gente vai ficar atento trazendo as informações aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Corre lá na KTO, usa o cupom PFEIFER e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Valeu? Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.